Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o professor Eduardo, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de classes gramaticais, né? Então, na nossa última aula nós falamos sobre os verbos, sobre os modos verbais, os tempos verbais, e hoje nós vamos falar sobre os pronomes, certo? Então vamos lá, o que é um pronome? O que são os pronomes? Pronomes são uma classe de palavras variável que substitui ou acompanha um nome. Vamos ver o exemplo aqui. Vamos ver a oração. Lucas viajou para São Paulo. Lucas é um substantivo, ou seja, é um nome. Podemos substituir esse nome dessa seguinte maneira. Ele viajou para São Paulo. Perceba que Lucas foi trocado por ele. Ele é o pronome, ele substitui esse nome, certo? Aqui nós temos mais maneiras de trocar o nome Lucas por outros nomes. Por exemplo, aquele foi para São Paulo, referindo-se a Lucas. Esse foi para São Paulo, referindo-se a Lucas. O nosso Lucas foi para São Paulo. Né? Então, todas essas palavrinhas aí destacadas em vermelho são os pronomes, pois substituem o nome Lucas. Percebe que ela por exemplo, assim, vamos pegar a frase, Lucas foi para São Paulo. Se eu uso aquele foi para São Paulo, eu sei que o aquele, né, dentro do contexto, eu sei que aquele está se referindo a Lucas. Aquele substitui o nome Lucas ou acompanha o nome Lucas. Como, por exemplo, esse foi para São Paulo. Esse quem? O Lucas. O nosso foi para São Paulo. O nosso quem? O Lucas, certo? Então, o pronome, ele substitui ou acompanha um nome, certo? E existem vários tipos de pronomes, certo? Existem os pronomes pessoais do caso reto, oblíquos átonos e oblíquos tônicos, pronomes possessivos, relativos, demonstrativos, de tratamento, indefinidos e interrogativos. Nós vamos conhecer cada um deles, tá bom? Os pronomes pessoais são os pronomes que determinam a flexão de pessoa da oração. A primeira pessoa, o ser que se manifesta. A segunda pessoa, o ser que recebe a mensagem. E a terceira pessoa, o ser sobre o qual se fala no processo comunicativo. Os pronomes pessoais se subdividem em pronomes pessoais no caso reto, pronomes pessoais oblíquos átonos e pronomes pessoais oblíquos tônicos. Os pronomes que sempre exercem função de sujeito da oração são os pronomes pessoais no caso reto. Então lembra lá na nossa aula sobre verbos que nós vimos as pessoas verbais? Então as pessoas verbais são os pronomes do caso reto. Então eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Os pronomes pessoais do caso reto. Vamos ver os exemplos. Eu moro em Jaraguá do Sul, tu moras em Jaraguá do Sul, ele mora em Jaraguá do Sul e assim vai, certo? Vamos supor que eu esteja falando de mim mesmo, Eduardo. Eduardo mora em Jaraguá do Sul. Se eu falo eu moro em Jaraguá do Sul, a palavra que está substituindo Eduardo é eu. Eu, Eduardo, moro em Jaraguá do Sul, certo? Os pronomes pessoais oblíquos átonos. Todos os pronomes oblíquos exercem função de complemento, em especial de objeto direto ou indireto. Diferenciam-se dos tônicos, pois estes são sempre preposicionados e não se prendem ao verbo pela colocação pronominal, que é a ênclise, próclise e mesóclise. Então, o que são os pronomes oblíquos átonos? Certo? São aqueles pronomes que a gente utiliza quando vai fazer um complemento nominal. Por exemplo, quando vai fazer um complemento nominal, não. Por exemplo, assim. Ele me ama. Esse me ali, ele é um pronome oblíquo átono. Né? Ele te ama. É um pronome oblíquo átono. Você se ama. Ele se ama. Certo?
Os pronomes oblíquos tônicos, assim como os átonos, exercem função de complemento, mas jamais de sujeito, possuem posição livre na oração, pois por isso não se prende ao verbo pela colocação pronominal. Que aí vão ser o mim, o ti, o si, o nos, o vos, e si, ele, ela, certo? Por exemplo, ela deu amor a mim, ela deu amor a ti, ela deu amor a si mesma, certo? Esses são os pronomes oblíquos tônicos. Aí aqui eu trouxe, né, para informação, eu utilizo para mim ou para eu. Se o pronome exerce função de sujeito, usa-se para eu. Por exemplo, trouxe o livro para eu estudar. Quem vai estudar? Eu. Então, o eu ali exerce função de sujeito, certo? Agora, se o pronome exerce função de complemento, use-se o para mim. Por exemplo, trouxe o livro para mim. Perceba que eu não falei para eu estudar, eu falei para mim. Não veio nada depois. Então, ali, o mim é objeto da... O mim ali ele é um complemento nominal, certo? Trouxe o livro para mim, certo? Agora nós vamos conhecer os outros tipos de pronomes. Os pronomes possessivos estabelecem uma relação de posse entre o objeto e uma das três pessoas do discurso. Então, ali quando a gente fala assim, meu, minha, por exemplo, esse é meu computador. Eu estou indicando que o computador pertence a mim, eu tenho posse sobre esse computador. Por isso que é um pronome possessivo. Esse é teu computador. Esse computador pertence a ti. Então, indica a posse que as pessoas têm, né? É um pronome que indica posse, que indica poder. Nosso, nossa, seu, sua, teu, tua e assim por diante, tá? Então, por exemplo, esse caderno é seu. Esse caderno pertence a você. Você tem posse sobre ele, tá? Os pronomes relativos, ao mesmo tempo, retomam o nome imediatamente anterior e substituem-no dentro de uma oração subordinada adjetiva. Então, gente, a oração subordinada adjetiva é aquela oração que vai indicar uma característica, né? Por exemplo, assim, essa é a menina que fala inglês. Que fala inglês é uma oração subordinada adjetiva que se refere à menina, porque é uma característica da menina, certo? E o pronome ali que está relacionando a oração subordinada com a oração principal é o que. Então, esses pronomes eles são relativos. São exemplos de pronomes relativos. O que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, aonde, de onde, donde, cujo, cuja, cujos, cujas, como, quanto. Então, por exemplo, esta é a casa que pertence à minha mãe. Que pertence à minha mãe é uma característica da casa. E o que é o pronome relativo, certo? Esta é a cidade onde eu moro. Onde é um pronome relativo, né? Esta é a casa cujo banheiro é imundo. Cujo banheiro é imundo é uma oração subordinada adjetiva relacionada à palavra casa. E o pronome relativo ali é o cujo. Então, ele participa da oração subordinada adjetiva, tá? Temos os pronomes demonstrativos, que são pronomes que são usados para demonstrar alguma coisa. Por exemplo, esse caderno é meu. Quando eu digo esse caderno, eu estou demonstrando qual caderno é. Este aqui, eu estou demonstrando que é esse caderno, certo? Então, são pronomes que eram originalmente usados para posicionar espacialmente o objeto em relação às três pessoas do discurso, principalmente em relação a quem fala e a quem ouve. Também são usados para a marcação de tempo, passado, presente e futuro, e para estabelecimento de referências anafóricas e catafóricas em um texto. Basicamente, os pronomes demonstrativos são esse, isso, aquele, aquilo. São pronomes que demonstram alguma coisa.
Temos os pronomes demonstrativos variáveis da primeira pessoa, este, esta, estes, estas, indicam o objeto sob posse da primeira pessoa. Da segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, indica o objeto sob posse da segunda pessoa. E terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, indica o objeto sob posse de uma terceira ou distante da primeira ou da segunda. Então, esses pronomes são variáveis porque eles variam em gênero, este, esta, esse, essa. Agora, os invariáveis, eles não variam em gênero, certo? E nem em gênero, nem em número, certo? Por exemplo, o isto, o isso, o aquilo. Eu não posso dizer istos, ou issos, ou ista, issa. Não, é isto, isso, aquilo, sempre. Os pronomes de tratamento são empregados no trato com as pessoas, familiar ou respeitosamente. Então, são aqueles pronomes que a gente utiliza quando vai falar, né, em contextos mais formais de comunicação, por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Santidade, né? A palavra você também é um pronome de tratamento. Eu falei lá nas aulas sobre verbos que o você não era uma pessoa verbal, mas sim um pronome de tratamento, lembram? Pronome de tratamento, você é um pronome de tratamento. Pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso de forma indefinida, genérica e imprecisa. Pode ou não se flexionar em gênero e número. Então, nós temos os variáveis, que são qualquer, quaisquer, qual, quais, uns, uma, umas. E invariáveis, alguém, ninguém, quem. Percebem que, por exemplo, quando eu falo alguém morreu, poxa, mas está indefinido, né? Você não está definindo quem morreu. Está dizendo alguém morreu, alguém indefinido. Pronomes interrogativos são aqueles empregados em orações interrogativas diretas ou indiretas. São eles que, qual, quem, quais, quanto, quanto. Opa, repetiu o quanto. Quantas, quantos. Era quanto, quanta, quantas, quantos, certo? E o que são orações interrogativas diretas e indiretas? Vamos ver. As diretas são perguntas diretas. Por exemplo, que horas são? Quem é você? Quem fala, né? E exemplos de orações interrogativas indiretas seriam aquelas que não são diretamente perguntadas ou interrogadas, né? Por exemplo, eu perguntei que horas são, né? Não está fazendo a pergunta diretamente. Está tendo todo um contexto, né? Um contexto ali na hora de formular a pergunta, né? Ana quer saber quem é você, certo? Perceba que não é uma pergunta direta, né? Eu estou contextualizando, né? Agora nós vamos falar sobre pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Os pronomes substantivos, ao substituir o substantivo, exercem a mesma função sintática que este exerceria. Então, por exemplo, João passou no vestibular. Se for João o núcleo do sujeito, né? Se eu for substituir João por ele, que é um pronome, ao substituir João pelo pronome reto ele, este passa a ser núcleo do sujeito. Então, ele passou no vestibular, ele é um pronome substantivo, porque João é um substantivo. Então, como eu estou substituindo um substantivo, eu estou colocando ali um pronome substantivo, certo? E os pronomes adjetivos vêm sempre juntos aos substantivos a que se referem. Por isso, sempre exercem função sintática de adjunto adnominal. Veja, meus livros sumiram. O pronome possessivo meus é um pronome adjetivo. Exerce função de adjunto adnominal do núcleo do sujeito livros. Por que é um pronome adjetivo? Porque ali, meus é uma característica de livros. Os livros são meus. É uma característica dos livros. E característica a gente sabe que é adjetivo. Portanto, o pronome possessivo, ali nesse caso, é adjetivo. Bom, gente, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, podem escrever nos comentários aqui. E escrevam nos comentários que aulas vocês querem que eu traga mais aqui, tá?
As aulas sobre classes gramaticais vão continuar, tá? E eu vou trazendo sempre mais conteúdos para vocês, tá bom? Muito obrigado e bons estudos a todos!